quer ganhar uma Libertadores, você tem que saber que você vai apanhar e você tem que ir pro jogo, você tem que dar, você tem que, sabe, encarar, porque senão você não ganha ela não. Fala, boleirada, eu sou César Cartoon e se porventura você não tá reconhecendo esse cabeludo que tá aqui do meu lado, dá um Google aí, meu filho, e procura por Flamengo, campeão carioca de 81, ou ainda Flamengo, campeão da Libertadores do mesmo ano, ou melhor, Flamengo campeão mundial daquele ano, e com certeza você vai dar de cara com o Lico, um pouquinho mais jovem, né, Lico? Pouquinha coisa, mas ainda muito bem acompanhado de um tal de Zico, Adílio e Júnior, fazendo a bola rolar, como já dizia o poeta enfumaçado Marcelo Depois. Uma vez Flamengo! Lico, é um prazer te conhecer, falar contigo, muito obrigado pela moral que você está me dando aqui, mas eu sou obrigado a começar essa resenha com uma pergunta polêmica já, que é o seguinte: eu tenho informações aí de fontes seguras da grande imprensa de Imbituba, tua terra natal, de que você, quando era um jovem engraxate lá nas ruas de Imbituba, era torcedor do Vasco. Para desespero da nação rubro-negra em todo o país. Confere essa informação ou eu já comecei falando bobagem? Primeiramente, né, muito prazer aí, você falando sobre futebol. Diz respeito, sim, à infância, né? Porque todo garoto, quando ele torce por algum time, ele puxa mais pelo pai que é torcedor daquela equipe, né? Do clube, né? E na época o Vasco tinha um time fantástico, né? Eu me lembro muito bem na minha infância, que eu brigava com os flamenguistas quando o Vasco perdia, né? O Flamengo. E o destino, né, da vida, bom esse destino que aconteceu. Vai acontecer. E eu fui jogar no maior clube do mundo, no Brasil, e juntamente com os melhores jogadores que eu já vi atuar no futebol mundial. Eu não era profissional quando era torcedor, né? A partir do momento que você se torna um profissional do clube, você tem que amar aquele clube, você tem que jogar com o coração, com a alma, você passa a ser também torcedor. Você quer ver o seu time vencer e você se doa ao máximo para que isso aconteça, né? Aliás, fica a dica aí pra boleirada de hoje em dia, porque não é exatamente isso que a gente vê hoje em dia. O foco ele tem que ser totalmente naquele clube, a empresa que te paga, é a camisa que você tem que honrar. E eu só tenho que agradecer por ter sido, na infância, um torcedor vascaíno e depois ter mudado como flamenguista, que hoje é a minha maior razão de torcedor. Ô Lico, falando de Flamengo, você iniciou o assunto do Flamengo, então eu queria te perguntar sobre a tua passagem lá na Gávea. É o seguinte, o pessoal do cenário nacional talvez não saiba, mas antes de Flamengo você já era um jogador rodado, já tinha jogado no Joinville, no Figueirense, sido campeão pelo Figueirense, passado pelo Avaí, enfim. Você chegou no Flamengo com 27 anos, certo? Você acha que o fato de você ter chegado lá no Rio já um pouco mais experimentado te ajudou a se adaptar num elenco de tantas feras, que afinal de contas não é fácil chegar num grupo daquele lá? Acredito que seja um pouco mais fácil jogar uma pelada igual essa aqui, né? Melhor, né? Fácil. Não, me ajudou bastante, porque no início da carreira, naquela época, quando eu iniciei a carreira no América de Joinville, em 72, você já tinha jogadores consagrados de futebol brasileiro, no Rio, de São Paulo, para jogar aqui em Santa Catarina, né? Mas você tinha que encarar, você tinha que ser corajoso, você tinha que ser ousado, né? Para vencer na carreira do futebol, você tem que ter uma personalidade muito forte, né? Ainda mais na tua época, né, cara? Até tava ali numa pré-resenha ali com a tua senhora, e ela falava das lanhadas que você chegava em casa, nos pós-jogos, porque você viveu um futebol onde a gente não tinha 20, 30 câmeras pra analisar cada lance, né, cara? A galera chegava junto e o pau comia. É verdade. Aqui mesmo em Santa Catarina, a gente apanhava muito como atacante, né? Eu não tinha um corpo, né, forte, sempre era um jogador leve,
E a base das defesas dos clubes eram tudo formados por jogadores fortes mesmo, né? Viris, né? Que te amedrontavam batendo para que você fugisse da linha. Então talvez por isso eu tenha apanhado bastante. Você jogou numa das gerações mais vitoriosas do Flamengo, aliás, a geração mais vitoriosa da história do clube. Se alguém te dissesse nos anos 80 que o Flamengo um dia seria chamado de cheirinho, de time que chega, mas não ganha campeonato, não faz um supino da vitória, você diria que eu tava maluco ou que... Porque é impressionante ver o time de hoje, né? O time tem muito mais estrutura, o clube como um todo, do que na tua época, mas o time não ganha. Principalmente os campeonatos internacionais, né, cara? Parece que o Flamengo tem uma coisa com a Libertadores. O que você acha que faz a diferença de um time que ganha com um time que quase ganha? Não, o futebol ele mudou bastante, né, da minha época, né, antigamente você não tinha as condições que são oferecidas hoje para o jogador de futebol, como você falou, né? Então, mas daí não tá mais fácil? Tá mais fácil para você ser um jogador de futebol profissional. Existiam grandes talentos que poderiam decidir uma partida dentro da mesma equipe, 5, 6 jogadores que fariam diferença, né? Hoje, às vezes, você vê um jogador, ou às vezes nenhum, mas um conjunto, né, de uma equipe bem trabalhada fisicamente, né, e que tem que marcar, e se sobrar uma lá, não pode desperdiçar para sair vitorioso, né? Você dentro de uma Libertadores, os times argentinos, eles sempre acham que esse torneio sul-americano é o mais importante da vida deles. É o campeonato deles. Deles. Então você tem que encarar, mas de uma forma, às vezes até fugindo um pouco da tua técnica para ser um pouco mais agressivo, assim, mais, né, viril na jogada, senão você apanha e perde o jogo, sabe? E aí não adianta me chorando pra cá. É o que acontece hoje com a maioria dos jogadores. É muito cai-cai, é muito não me toca e deixam de jogar, às vezes de medo de enfrentar essas situações, sabe? A partir do momento que tiver um treinador firme, hoje que mostre para ele que você tem que parar de, sabe, qualquer jogadinho de encostar, você tem que ir pro choque, senão os juízes eles não vão dar essas faltinhas. Aquela arbitragem brasileira. Patético. Então ele já sabe que o brasileiro ele é muito malandro. O Neymar foi um exemplo disso na Copa do Mundo, né? Então falta, eu acho que é a orientação do treinador, da comissão técnica, de chegar pro cara, pô, cara, tu só sai do campo se tu tiver uma lesão grave realmente pra tu. Senão, pô, te levanta e vai jogar, cara. Ô Link, você trouxe um paralelo interessante aí sobre preparação, base e treinador. Você é um cara que ficou conhecido pela técnica apurada. Você mesmo falou que não era um atleta assim tão forte e tal, era um cara mais franzino, mas tinha um toque diferenciado com a bola e tal. A gente admira muito o que você fez dentro de campo. E a tua área de atuação ali, que é a meia cancha, é uma área muito desassistida, assim, digamos, hoje em dia, né? A tua profissão do meia, do cara que decide o jogo no passe, num lance individual ali, que enxerga o jogo diferente, ela está quase que em extinção. Deixou de existir. Você acha que isso acontece porque esse tipo de jogador já é tolhido na base, quando pega um cara, pô, o cara é canhoto, bom de bola, tudo, mas não é tão forte, já fica de lado em detrimento de um cara grandão que vai marcar mais, que vai combater mais, ou você acha que tem menos gente talentosa nascendo? Ah, sim. Antigamente você tinha vários campinhos de futebol, né? Então você crescia jogando bola nos campinhos e a tua habilidade vinha daquilo ali. Você tinha buraco, você tinha que sair do buraco para poder não... Os obstáculos eram naturais. Não tropeçar, não cair, entendeu? A molecada nasceu na grama sintética. Então hoje já as escolinhas, o cara joga a bola com a mão para eles aprender, sabe? Um profissional é a mesma coisa, o trabalho é tudo dado assim de... É muito facilitado. Antigamente você botava os dois laterais lá para cruzar a bola, até ele aprender a cruzar a bola mesmo. Ele inchava o pé para saber cruzar a bola, tirar do goleiro, o centroavante e o meia entrar nas costas dele e aprender a cabecear, entendeu? O Leandro acho que aprendeu bem, né? Leandro, cruzava mais ou menos. Leandro, Jorginho, né? O Léo Moura, né? É uma escola, né? De laterais.
Aí o centroavante tá morrendo de fome porque não tem bola. Às vezes não tem nem centroavante, é meia que estão jogando pra dentro, entendeu? Que é outra profissão que está em extinção também, né? Porque eu acho que o cara não é assistido, né? Então... É empurrado lá pra ver se dá certo, sabe? O meia que você se referiu, o 10 de todos os times era o cara que tinha mais capacidade técnica de decidir o jogo numa partida. Era o número 10. Todos os 10 eles eram bons, excelentes jogadores. De todos os clubes, né? Era assim, era referência. Ele era escolhido porque ele era o cara que mais criava, o cara que mais definia a jogada com o centroavante, entendeu? Não desperdiçava, né, chance de gol. Hoje, você conta no dedo para o 10 que tem no time. É raro. Aliás, o próprio Flamengo teve cada pangaré que vestiu aquela camisa 10 que eu vou te falar, né? Não hoje, teve o Diego, tá com um grande jogador, mas assim, judiada aquela 10 ali. Então acho que tá faltando muito isso, sabe? O 10 vai lá para defender um escanteio, não fica ninguém lá para pegar, um centroavante volta para defender escanteio. Se eu deixar o 10 e o 9 lá na frente, vai ficar 3 os caras, não vem tanta gente para cima da mão, entendeu? Agora, se eu vier para cá, vai vir tudo para cima de mim, cara. Só deixa um lá, fica ninguém. Você acha que esse tipo de treinador, tipo o Fernando Diniz e até o Sampaoli, pelo fato do cara ser gringo e pelo fato do cara ter ideias diferentes, você acha que a galera da velha guarda dos treinadores aqui tem uma má vontade com os caras, assim, porque são os caras que estão pensando em futebol diferente, que podem de repente denunciar a mesmice desses caras, assim, porque os medalhões aqui do futebol brasileiro parece que às vezes falta um pouquinho de vontade de fazer diferente, de ganhar os jogos, né, cara? Pô, por exemplo, eu confesso pra você que eu tenho uma leve simpatia pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, mas meu time acabou de ganhar um campeonato paulista jogando pra não perder, cara, jogando pra empatar. Jogando por uma bola. Por uma bola. E não é de hoje, é desde a época do Tite que tá jogando assim. O seu empatite também tem grande responsabilidade. 2 títulos assim. Você sabe disso. Olha, você citou e colocou muito bem, você foi feliz agora. Pra onde eu tô feliz de falar com você, velho. Pra onde eu fosse hoje, como coordenador ou dirigente de um clube de futebol, eu levava Fernando Diniz como treinador. Ele joga pra vencer. Joga desde o goleiro a zagueiro, todo mundo tem que jogar. Pode perder, mas ele joga para vencer. O Sampaoli é a mesma coisa no Santos, sabe? Não vinha aparecendo, mas jogam para frente. Então eles agridem. Futebol é agressividade. Né? E se arrisca também, né? Porque ele tomou umas goleadas no Campeonato Paulista, mas mesmo assim ele não mudou a postura. E ele recupera, porque aí às vezes falta um talento, né? Então vai um pouco mais na vontade, sabe? No entrosamento, no conjunto que ele implanta para eu me entender contigo. E o futebol é isso, né, cara? Eu tenho que saber como é que tu joga, eu tenho que saber como é que ele joga, para que a afinidade dentro de campo ela surja sem eu estar olhando para você, entendeu? O craque, ele entende a jogada, ele percebe na frente a jogada. E você não acha que esse extra-campo dos caras de hoje, assim, acho que a impressão que eu tenho de fora, eu nunca joguei no Air nenhum, né? Mas a gente parece que os caras são menos amigos fora do campo hoje, assim, muito compromisso fora, o cara termina de treinar, fonezão de ouvido, dispara e parece que vocês eram mais chegados, assim. Você acha que isso pode influenciar? Porque, pô, na resenha ali, na nossa resenha da pelada, se você jogou mal, cara, pô, os caras te cornetam, os caras te corrigem e tal. E isso ajuda, né, cara? No próximo jogo você já tem uma intimidade maior com o cara. Parece que eles não têm, o extra-campo deles é muito... É muito individual, né? Isso por quê? Porque antigamente você era formado em clube e o clube era... A batata não é de borracha não, né? Você não pode comer, viu? Então aquilo ali era uma família, sabe? Todo mundo ali queria, pô, nós temos que vencer, né? Nós temos que faturar algum trocado. Então aqui existia essa união, sabe? A galera se unir para um objetivo. Hoje o futebol ele é muito individualista, por quê? Porque ele faz um contrato com o clube que ele está pagando o jogador dele e que dentro do contrato exige que ele tenha uma participação de 50% de jogos, sabe? E o cara não está nem aí, sabe? Ele vai jogar para que valorize o passe dele, para depois ele ser negociado, entendeu? E o empresário, quanto mais negociar, mais ganha, né, cara? Então tá se lixando se o cara vai permanecer. Não, você não quer me botar, mas tá lá no contrato, é obrigado. Aí o treinador é obrigado a ficar o cara que está rendendo para colocar um outro, porque o cara está pagando 50% para o clube. Então tem muito disso que acontece, né? Infelizmente, né? Então o Brasil, por isso que é a decadência do futebol brasileiro.
tem outra razão, né? Foi na Copa do Mundo, é nos clubes, sabe? Não sei até quando nós vamos ter que aguentar isso aí, vendo esses joguinhos assim. Tá duro. Difícil de aguentar. Recentemente saiu uma polêmica e, na minha opinião, infeliz capa da Placar, elegendo o Neymar como o maior jogador brasileiro pós-Pelé e aproveitando que você jogou com um 10 mais ou menos, jogava um pouquinho a coisa, um tal de Zico, desconhecido aí. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e vou te deixar na roubada, se você discorda, quem que você acha que foi o maior brasileiro pós-Edson Arantes do nascimento? Eles esquecem, cara, de voltar um pouquinho e ver que existiam jogadores extraordinários, sabe? Foi feliz, né, cara? Depois de Pelé, eles têm que pensar em um tal de Mané, entendeu? Que foi o segundo melhor jogador do mundo, Mané Garrincha. Pra começar. Que ganhou uma Copa quase que sozinho em 62, se não me engano, jogando pela direita, jogando pela esquerda, batendo falta, fazendo gol. Isso é jogador, isso é ganhar jogo, sabe? Sem que os outros pudessem te ajudar tanto. O Neymar está depois de 10 jogadores. Ele não está nem em segundo, terceiro, quarto. Ele tem a habilidade dele, eu sei que ele tem, né? Um jogador que pode decidir uma partida, como vários outros jogadores decidiram. Mas ele perdeu a grande chance na Copa do Mundo, essa última Copa, de ele ser considerado o melhor jogador brasileiro, na época ele era o melhor jogador brasileiro, e de ter ganho a tarja de capitão brasileiro para comandar a seleção brasileira, e reunir os jogadores todos, e falar como capitão, como líder, sabe? De que aquele momento ali, a seleção não era ele precisava de todos, e passar essa simplicidade maior de exemplos que foram Pelé, que foram Garrincha, que foram Gerson, que foram, sabe, Didi, que foram maravilhas de jogadores que atuaram e que tinham isso dentro deles, e que você precisa se espelhar em determinadas pessoas para você seguir exemplos bons para você adquirir na sua vida. E outra coisa, você não acha que corrobora com isso, por exemplo? Ele teve uma atitude no mínimo reprovável na Copa do Mundo, tanto que ele virou um meme mundial, né? Pelo lance do Kaiká e tal, realmente ficou feio pra ele foi ridicularizado mundialmente. E aí, como primeira atitude, a gente esperava que o Tite, como comandante, fosse dar um gancho no cara. Olha, não vai deixar ele de fora porque ele é o melhor do time, não vamos ser hipócritas, mas assim... Mas posso tirar, né? Mas assim, no primeiro jogo você vai dar a faixa de capitão pro cara, você não acha que é como aprovar a atitude dele e falar assim, a faixa de capitão é um prêmio, você pode? É um menosprezo até os próprios outros jogadores, né, os colegas, né? Porque você está dando a tarja de capitão a um jogador que não tem essa liderança para comandar, né? E ao mesmo tempo você está encobrindo os erros daquele jogador como se você dependesse dele para ganhar a Copa do Mundo, sabe? Pô, eu preciso desse cara, eu tenho que tapar ele por cima, eu tenho que encher ele de confete, entendeu? Coisa que não precisaria nada disso, sabe? Ele poderia ser duro, firme na sua posição como treinador, igualar todo mundo no mesmo nível, para que não houvesse privilégio para esse ou para aquele, entendeu? Eu acho que o Tite ele perdeu a Copa do Mundo por isso. Ô Lico, o seguinte, a gente falou bastante de futebol de uma maneira geral, mas assim, quando eu soube que eu ia conseguir falar contigo, eu, claro, dei aquela ostentada nos meus grupos de WhatsApp, de futebol da rapaziada. Ó, a batata aí, Lico. E pedi pro pessoal mandar perguntas. Tem muito flamenguista aqui, nos outros grupos que eu tenho em outros lugares, e o pessoal mandou algumas perguntas para você e eu queria reproduzir algumas aqui, pode ser? Primeiro tem um vídeo aqui de um grande amigo meu, DVD Fute, que inclusive tem um canal do YouTube muito legal lá no Rio de Janeiro. Ele é flamenguista roxo, quando eu soube que ia falar contigo, eu dei um toque pra ele ficou maluco, te mandou essa pergunta aqui. Fala galera do canal, César Cartoon aqui é o DVD do canal DVD Fute. E mais uma vez obrigado aí, César, pelos convites e poder fazer essa pergunta pro craque Lico aí, né? Tudo bem, Lico? Tudo bom? E eu gostaria de saber, você veio pro Rio de Janeiro aqui jogar no meu timão, Flamengo, em 1980. Como é que foi isso daí, cara? Porque você foi para o Flamengo para ser o substituto do Zico. E mais pra frente você estava jogando ao lado dele. Contei pra galera como é que foi essa vida aí do Flamengo aí, pra
galera conhecer melhor. Beleza? Valeu, muito obrigado, galera. Tamo junto. Parabéns aí, César Cartoon, pelo seu trabalho aí. Tamo junto, irmão. Valeu. Então, eu quero dizer pra você que eu fui realmente quando fui contratado pelo Flamengo, o Zico estava para ser negociado e como eu jogava no Joinville na meia direita e meia esquerda, eu fui para tentar ocupar essa posição. Não deu o acerto lá na venda do Zico, e aí eu tive que pensar numa segunda opção, que era a ponta esquerda, onde eu já tinha jogado aqui no Joinville, no América de Joinville, no Avaí, com ponta esquerda. Foi melhor assim, porque aí eu joguei do lado do melhor jogador do mundo na época, né, que era o Zico, e a gente pôde se entender muito bem. E foi maravilhoso jogar com esse cara, que está entre os 10 maiores jogadores que eu já vi jogar futebol. Massa. Ó, pergunta do Rayon Lista, carioca também, flamenguista, mas que mora aqui em Floripa. Ele diz aqui, na final de 81 contra o Liverpool, você acha que os ingleses menosprezaram o rubro-negro e foram surpreendidos por um dos melhores times de todos os tempos, na opinião dele? Pode ter acontecido um certo menosprezo, porque o Liverpool era o bicho-papão dessa competição, né? O Mundial Interclubes. Mas aí eles pensaram errado, né? Porque o nosso time era um time que estava pronto e que foi até lá para ser campeão mundial. Era um time que cada jogador pensava nesse título, que era o encerramento do ano. Todos os títulos durante o ano que foram conquistados, aquilo ali era o mais importante para a carreira de cada um e que ficaria para a história do clube e nas nossas vidas, né? Então isso aí a gente pensou muito nisso e mesmo que eles não tivessem menosprezado um pouco, eles não ganhariam aquele jogo de jeito nenhum. Não ganharia. O Flamengo ganharia aquele jogo. Inclusive, cara, você jovem mancebo que está vendo essa película aqui, que já nasceu com Wi-Fi no quarto, sabe que nessa época não havia internet, então os clubes não se conheciam tanto, né, cara? Clubes de continentes diferentes não tinham tantas chances de se ver jogando, então foi uma surpresa pros caras. Você achou que os caras deram uma assustada, você olhava e falou, porra, velho, os caras... Quando eles acordaram já estava 3-0, né, cara? Nós tínhamos um capitão liderado que era o Zico, que ele, antes de cada jogo que entrava, ele queria ganhar de qualquer forma, sabe? Ele queria ser o melhor do mundo, por isso ele foi na época dele, naquela época. Ele olhava para cada um e passava uma confiança e uma vontade de vencer que a gente tinha que ir no embalo, sabe? Então era um líder muito positivo, né? Que passava um espírito vencedor assim, incrível, sabe? E isso eu aprendi com ele. E quando o jogo estava difícil, ele dizia, acaba uma falta para mim. E às vezes eu e o Guadilho, que eram mais habilidosos na frente, junto com ele, a gente acabava uma falta e você tinha tantas, não certeza, mas uma confiança tão grande de que o cara ia acertar, ia fazer o gol. E aconteceu em vários partidos. Ô Lick, eu tenho N perguntas aqui, cara, mas assim, eu não vou matar o sede de fome porque a gente tá esperando para jantar, então eu vou caminhando aqui pro final, mas antes disso, eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência, porque é o seguinte, tem um cara aqui que tá enchendo o saco, que não sei o que ele quer fazer, acho que ele quer entregar um negócio, ele quer aparecer no vídeo, mas a hora que ele fala de você, o olho dele brilha e parece uma criança. Cara, eu acho que vou dar uma moral. Marcelão, chega aí, cara, faz favor. E aí, você tem alguma coisa pra falar pro seu homem? Tenho, cara. Ele foi assim a inspiração. Imagina a rapaziada do Mituba, imagina vendo o cara na televisão. Pra quem tá vendo fora de Santa Catarina, quantos mil habitantes tem Mituba? 40 mil. 40. Então a gente costumava ver o cara só na televisão. Com 33 minutos, o Fla marcou o terceiro gol. Um gol de Lico. Aí daqui a pouco aquele cara tava batendo uma bola com a gente no campo. Achei era muito massa. Até hoje, a nossa paixão pelo futebol fez esse cara. Finalizando mais um resenha do Cartoon e o Marcelo tá aqui ainda. Então, Marcelo, o que você quer dessa vez, cara? Você tem alguma coisa para entregar pro nosso convidado? Eu quero eternizar o nosso encontro. Gente, ó,
Abre e vê se tu te impressiona com isso. Ô, Lico, eu não tenho nada com isso, então se for algum boleto aí atrasado aí, uma conta... Boleto atrasado, cara? Porque já não paga minhas contas. Olha só, cara. Ah, garoto! Professor, o craque, o amigo, a fonte de inspiração, o forte abraço. Quer mostrar aí, ó? Na resenha do Cartoon, não podia faltar o Cartoon do resenha. O desenho é meu, mas o presente é do Marcelo, discípulo aí do Lico, e que resolveu fazer a homenagem ao grande mestre dele aí, pra finalizar. Beleza? Mais uma vez aí. Vai passar o troféu, mano. Vai passar o troféu? Tem alguns canequinhos lá, cara. Cara, se esse desenho aqui entrar na sala do troféu do Lico, nós estamos bonitos na foto. Não, vai, depois eu mando a foto pra você. Agradecendo também ao F10 do nosso querido Fernandes, que é ídolo do Figueirense. Grande abraço aí pro Fernandes, dragão de bola aí no Figueira. Parabéns pela carreira também, que eu acho que foi um dos grandes 10 aí, que vestiu a camisa figueirense e o ídolo nato aí, que se tornou a torcida alvinegra. Parabéns, grande abraço ao Fernandes. Pô, que massa. E que faz um grande trabalho aqui no F10 Arena, sigam aí o @F10 Arena, com uma escolinha de 4 a 17 anos e com beach tênis, enfim, uma série de atividades aqui no Esse trabalho, um abração, sucesso. Ricão, muito obrigado, cara, pela moral que você deu aqui com Resenha Habilidade. Já peço pra galera aí se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu joinha aí, e se você é daqui de Santa Catarina, de Floripa ou de Imbituba principalmente, valorize as joias da terra, cara, porque esse cara aqui, ó, ele tem mais título que muito time aí que diz que é time grande, beleza? Tamo juntão, obrigado Marcelo, e segue o jogo! Segue o jogo. Ah, moleque! Ô Lico, o negócio é o seguinte, só que hoje aqui vai ter homenagem, a gente elogiou tudo, mas eu jornalisticamente sou obrigado a fazer uma crítica dura aqui ao teu trabalho como treinador lá em Imbituba, que é o seguinte, em algum momento de distração talvez, você fez esse rapaz aqui acreditar que ele podia ser jogador de futebol. Aí o que acontece? Você malandramente voltou pro conforto de Imbituba e quem tem que aturar essa mala aqui achando que joga bola toda semana somos nós. E ele tá acreditando até agora. Isso, tô há 30 anos acreditando nisso. Não, mas aí já passou o tempo, né, cara? Não, mas vai falar pra ele. Ele fala, não, o Lico falou, o Lico Você falou. menino, você sonha, você acredita no Papai Noel. Agora não dá pra acreditar mais, Mas né, eles cara? ainda querem que eu marque. Não, Eu acho que eu tenho que marcar. agora você só tem que brincar com os caras. Vai brincar, se divertir, que é melhor. Porque o tempo que você poderia, você não arriscou, você não foi, então tinha que ficar de uma forma diferente. É isso aí, ainda Eu tô tomando uma acreditava- dura aqui ao vivo. Eu acreditava em você porque você na época levava um jeito como um garoto promissor, né, cara? E eu sempre te falei isso, que você tinha tudo para vingar como um jogador profissional. Ah, não precisa mentir aqui também. É, Não, mas